Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tomou um chapéu do Benfica por Bruma. O atacante de 30 anos de idade, que havia se acertado com o Vasco durante o fim de semana, vai jogar no Benfica. O Vasco foi comunicado da decisão do Braga, que é dono dos direitos econômicos do Bruma, nessa segunda-feira. O interesse do Benfica não é novo. Já existia uma conversa, mas a partir do momento em que o Vasco fechou o acordo por 6 milhões de euros, o Benfica cobriu esse valor e passou a negociar com o Bruma, oferecendo condições melhores. O Benfica também usou a questão emocional e também de calendário para fazer com que o Bruma continuasse em Portugal. É que pelo Benfica ele vai ter a chance, por exemplo, de jogar a Liga dos Campeões e de brigar pelo título do Campeonato Português. Enquanto no Brasil, jogando pelo Vasco, certamente não brigaria pelo título nacional e nem disputaria a Libertadores da América. Diante desse cenário, o Bruma escolheu jogar no Benfica, a decisão está tomada e o Vasco perdeu mais um atleta depois de semanas negociando com Brian Rodrigues sem acerto. Agora também o desfecho negativo em relação ao Bruma. Sobre Rony, negócio tratado como praticamente impossível. Ouvi de uma das pessoas do staff do atleta que não vai haver acerto com o Vasco por conta da questão financeira. O único alento pro torcedor vascaíno tem a ver com uma notícia que eu contei na manhã dessa segunda-feira. É que o América do México subiu a proposta por Wesley do Internacional. Primeira oferta de 9 milhões de dólares recusada, o América já chegou a 12 milhões de dólares. E se o Wesley for contratado, é grande a chance de o Brian Rodrigues ser liberado para jogar pelo Cruz Maltino, que tornaria a situação do técnico Fábio Carille um pouco menos complicada. Caiu como uma bomba hoje o não do Bruma. Tava tudo certo, Azevedo. Eu vou explicar pra você porque a galera tá ficando pistola, acha que o Vasco tá virando chacota, mas eu vou explicar o que eu consegui apurar, por isso que até comecei um pouquinho atrasado o nosso programa, mas nós vamos hoje bater papo e falar, será que o Marcelo Santana é o incompetente da história? Ele quem tem participação? O presidente Pedrinho errou, o Felipe errou, o Carille errou, quem errou nessa história? O que está acontecendo que o Vasco não traz um grande nome? É a questão financeira? Enfim, vamos bater papo aqui sobre tudo isso que está acontecendo, porque tá dizendo que não tá pistola, tá quase uma metralhadora. Calma, meu garoto, vamos bater papo e entender porque esse parto para contratar um jogador, o Vasco da Gama, que precisa para ontem, um jogador para o ataque, por exemplo. Por que o Vasco não contrata? O que está acontecendo? O torcedor que acompanha as notícias estava na maior expectativa de que o Vasco conseguiria trazer o reforço pesado, porque o Bruma é um jogador pesado, jogador que está em alta no mercado europeu, está em alta no Braga, tanto que o Benfica foi atrás dele. Pô, Fábio, mas se o Benfica foi atrás dele, como é que o Vasco iria negociar um atleta desse tamanho? Será que conseguiria realmente o Vasco trazer um jogador desse tamanho, Azevedo? Então, as informações que eu tenho e que eu quero passar para você. Anotei tudo aqui para não perder um só lance. O Vasco vinha negociando com o Bruma há pelo menos um mês. O intermediário que estava fazendo essa operação já tinha conseguido, inclusive, o ok do Braga. O Vasco já tinha o documento, o Vasco tem esse documento em mãos, tá? Essa é a informação que eu pude apurar agora há pouco. O Vasco tem um documento timbrado do Braga, tudo certo, fechou com o clube português. O Bruma, ao longo desse tempo, foi fazendo as suas ponderações, os seus pedidos, e o Vasco acertou tudo que foi pedido pelo atleta e pelo clube português também. E ontem, com a lesão do Di Maria, o Benfica foi ao mercado de forma rápida, porque a janela fecha hoje no futebol português. Só um detalhe que as pessoas às vezes esquecem. A janela do futebol brasileiro só fecha 28 de fevereiro. Pô, mas o Benfica em um dia fechou? Sim, torcedor. O Benfica é um clube gigante da Europa, disputa a Liga dos Campeões, também está em Portugal, equiparou a proposta do Vasco, e aí o cara fez a seguinte escolha: vou pro Brasil jogar no Vasco ou vou jogar no Benfica, continuar em Portugal e perto da seleção portuguesa, jogando inclusive a Premier League. A Premier League não, perdão, a Liga dos Campeões. Foi escolha do atleta.
o que gerou a revolta na diretoria do Vasco, e eu pude conversar com algumas pessoas de dentro do Vasco e me disseram que o presidente está pistola com o que aconteceu, foi que o atleta não teve palavra, porque estava tudo acertado, documento trocado, o Braga mandou um documento assinado, timbrado, tudo certo, fechou a operação com o Vasco, tudo que o Bruma pediu o Vasco atendeu, só que, e aí é um direito dele, tá, torcedor? É direito do atleta. O que o Vasco está pé da vida, e aí dou razão a qualquer um que fizesse uma negociação, no caso aqui é o Vasco, é que o Vasco liga pro cara, através do intermediário, e o intermediário não é atendido pelo Bruma. Até então vinha falando. Mas, cara, por que parou? O cara, quando é homem, tem palavra assim, olha só, fulano, Joãozinho, Fábio Azevedo, você tá fazendo a operação, vou me botar na situação. Fábio, não quero mais, recebi a proposta do Benfica, vou ficar aqui, minha família tá ambientada, aqui é maneiro pra cacete, vou jogar a Liga dos Campeões, vou ficar perto da seleção portuguesa, Europa não tem a violência que tem no Brasil, já tô estabelecido, muito obrigado, agradeço ao Vasco, mas eu não vou. Aí, o que passa para quem tá do lado de cá, que somos nós, torcedores, é o seguinte, é a incompetência, é que deixou para a última hora. Torcedor, essa negociação vem rolando há um mês. Pô, mas um mês pro Vasco fechar uma operação como essa? Sim! O Vasco não tá nadando em dinheiro, torcedor. Infelizmente, é a nossa realidade. Nós não podemos chegar no Braga e falar assim, ó, me dá 6 milhões de euros aqui à vista, toma aqui. Qual é o Pix aí? Vou fazer o Zelle. Qual é a modalidade que tem na Europa? Nos Estados Unidos é o Zelle, aqui no Brasil é o Pix. Eu tenho e faço esse dinheiro. Não tem como. O que o Vasco propõe? Pagamento parcelado, não chega na primeira proposta com os 6 milhões e ele vai negociando. Isso demora, por isso o Vasco já vinha há algum tempo. Mas não importa se foi um dia, um mês ou uma semana. Chegou ao que o Braga pediu. Chegou ao que que o atleta pediu, Bruma. Só que ontem, o Benfica, ainda dentro da janela portuguesa, viu a necessidade de buscar um substituto por Di Maria. E aí, quando dividiu com o Vasco, bola dividida. O cara optou pelo Benfica. Nessa, na minha avaliação, e a galera tá muito puta da vida com o Marcelo Santana, ele não pode levar essa culpa. E outra, como é que faz para negociar sem dinheiro? Eu não estou defendendo ou amenizando o trabalho do Marcelo Santana, Stanley, até porque entendo que deve muito ao torcedor vascaíno. Muita demora. O Vasco está demorando muito a trazer os seus reforços. Isso eu entendo. O que eu estou trazendo para vocês é fato. O Vasco estava há um mês negociando com o Braga e com o Bruma. Conseguiu trazer todas as exigências, cumpriu tudo. Só que ontem o Benfica foi e fez uma proposta ao cara que desejou ficar lá. Simples assim. Agora, numa boa também, torcedor. Bruma, Brian Rodrigues, não importa quem o Vasco está negociando, se acertou ou não acertou. O Vasco é maior do que qualquer um deles. Não deu Bruma, beleza. Tem que ir ao mercado. Tem que ir buscar uma solução. E aí é o seguinte, aí que é a cobrança em cima da diretoria. Tá um mês negociando com o Bruma. Pô, vambora, vai dar certo. Foco aqui? Não, tem que ter outros focos. E é isso que a gente tem cobrado da diretoria. Não deu certo o Brian porque o América do México só quer negociá-lo em agosto. Mas e aí? E o restante? Como é que faz? Por exemplo, o Eric Fernandes está perguntando assim, cadê a pergunta? Com a janela europeia, a janela fechada da Europa, de onde virão os próximos reforços? Não, Eric, não pode chegar lá. A janela fecha lá, a nossa só fecha dia 28 de fevereiro. Então você pode trazer. Por exemplo, o Rony, ele iria para o Catar. Por que ele não foi? Porque a janela fechou e não deu tempo. O Rony está no mercado. Agora, vale pagar 1.200.000 de salário para o Rony? Então esse é o problema, torcedor. Atrás do Rony, dá para pagar 1.200.000 para ele? Perdão. Não dá, o Vasco não tem condições. Então aí a culpa é do Marcelo Santana? Não, não é.
Aí não vejo ele como culpado. O problema é que o Vasco não tem recurso. Pô, vale sim. O Rony tá jogando para isso? Agora, que a diretoria está pecando em não remontar o nosso ataque o quanto antes, tá. Tá. O Rony é uma boa opção? É. Mas cadê dinheiro para isso? Canóbio era uma boa opção? É. Mas cadê o dinheiro para isso? Então não é o pecado da diretoria, é a falta do dinheiro. Ah, mas quem busca o dinheiro é a diretoria. Então aí são duas discussões diferentes. A falta do recurso, que o Vasco não consegue buscar, e a falta de opções dentro das possibilidades. Então são duas discussões que nós vamos ter aqui. Por exemplo, valia a pena pagar 6 milhões de dólares pelo Vitor Marques, pelo Canóbio? Eu acho que sim, que valeria a pena trazer o Canóbio, mas por 6 milhões de dólares, não acho. O Igor Stravinsky fala assim, boa tarde, bom dia, meu irmão. Marcelo Santana é uma piada como diretor, e essa parada de responsabilidade financeira é legal, mas se não contratar vai sofrer. São duas coisas distintas, Igor, obrigado pelo seu superchat. A responsabilidade, acho que está corretíssimo o presidente em não abrir mão, da responsabilidade financeira, porque lá na frente, a gente não paga mais um preço. Hoje não sei se vocês viram, Corinthians é condenado a pagar 55 milhões nos casos do Garro e do Félix Torres. Porque há duas ações movidas pelo Tadieres e pelo Santos Laguna. Então, assim, a gente vai continuar nesse cenário? Ah, mas o Corinthians está contratando. E a conta que chega para pagar? Na conta de quem? Como é o nome do programa? Então, torcedor, o que eu estou dizendo é responsabilidade fiscal, a responsabilidade financeira é uma coisa e tem que continuar. Agora, buscar opções para dentro do elenco, dentro da sua realidade e ainda com um prazo, porque o mercado só fecha dia 28 de fevereiro, eu acho que a diretoria está demorando. Como foi no ano passado. A janela do meio do ano foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu não entendo que essa negociação fique somente na conta do Marcelo Santana. Ela tem que ser dividida a conta. É o scout que apresenta o nome, é o Marcelo Santana que vai negociar, é o CEO Carlos Amodeu que aprova, porque há orçamento ou não. Então há um conjunto, uma gama de pessoas tentando fazer essa operação acontecer. Agora, tudo vai girar em cima de um fato: dinheiro. Pô, muita demora, procura outro jogador, Botafogo contrata. Silas, você queria o Juan Cruz, por exemplo? É um atacante lá de campo que eles estão contratando. Você queria? Já foi nosso. Ninguém quer. O Bruma não vem mesmo? Não. Ele fechou com o Benfica. Tô frustrado. Você também, né? Imagino. O Bruma acabou não fechando com o Vasco. E no programa A Hora do Vasco, ao vivo, nós falamos sobre este tema, clareamos toda a situação e tivemos uma opinião muito forte, dura e crítica em relação a esta não negociação. Cortei um trecho que você merece acompanhar. A informação chegou hoje e quem acompanha aqui, eu vinha falando com muita cautela sobre o Bruma e estava informando de que por parte das pessoas que acompanham o Braga, ninguém acreditava que essa negociação fosse possível. E ainda ontem eu trouxe isso. Quem acompanha o Braga, o dia a dia do Braga, não estava botando fé nessa negociação. Só que, até para minha surpresa, me parece que entre o Vasco e o Braga estava tudo bem encaminhado. Tudo bem encaminhado. O que o Benfica hoje ofereceu ao Braga é praticamente a mesma coisa que o Vasco ofereceu ao Braga. Aí vem a pergunta, Baran, se a proposta do Vasco e do Benfica foi praticamente a mesma ao Braga, por que o Bruma está indo para o Benfica e não indo para o Vasco da Gama? A resposta ela é muito simples. Primeiro, para o Bruma
é muito melhor permanecer jogando em Portugal, na Europa. Por quê? Porque ele tem aspirações na seleção portuguesa. Porque ele pretende jogar uma Copa do Mundo. E é óbvio que jogando aqui em Portugal, ele está muito mais próximo da seleção portuguesa do que jogando no Brasil. Então, para o Bruma é mais vantajoso permanecer aqui. Além do salário possivelmente maior, ele permanecer em Portugal, na terra dele, na casa dele. Ele tem dupla nacionalidade, mora em Portugal há muito tempo, foi revelado inclusive na capital Lisboa, no esporte, e agora ele vai defender o Benfica. Qual foi o erro do Vasco? Morosidade. Se o Vasco tivesse sido mais rápido com o Bruma, teria contratado o Bruma rapidamente, não deixando com que o Benfica raciocinasse, pensasse e fizesse essa proposta. O Vasco teria que ter sido mais rápido em relação ao Bruma. Talvez por conta do Brian, pode ser, que o Vasco, né, a prioridade do Vasco era o Brian, esperou o Brian para depois correr atrás do Bruma, pode ser. Mas fato é, houve uma certa morosidade por parte do Vasco, uma agilidade, rapidez do Benfica, e a proposta para permanecer em Portugal para o Bruma é melhor do que jogar no Vasco da Gama. Baran, ficou claro e eu vou ser muito sincero, acho justo. Acho justo pelo Bruma. Ficar no Benfica, radar de seleção portuguesa, se manter jogando no futebol europeu. Lamento muito, entendo a parte da morosidade, mas aí a parte da morosidade, o meu irmão que está aqui ao meu lado, o Lineker Beyond, sabe, reclama disso. A gente não começou a reclamar da morosidade do Vasco ontem. Senso de urgência, essa foi a palavra que a gente usou, né, Lineker? Vamos lá. Vou começar a minha análise sobre essa situação do Bruma, não só do Bruma, mas também do Brian, né? Eu fico muito crítico à diretoria do Vasco nesse momento, porque o Bruma seria uma grande contratação, todos nós sabemos, e uma grande contratação, a negociação tem que ser feita in loco. Eu não tenho informação de nenhum dirigente do Vasco em Portugal para negociar essa situação. Boa. Eu não tenho. Então, isso para... Acho que nunca ninguém tinha falado sobre esse detalhe importante aí. Não falaram. Então, eu trago aqui a minha opinião acerca disso, tá? Para você ter vamos lá. Observando o Brian Rodrigues, né? O Vasco também não vai até o México para tentar a contratação do jogador. Então, isso se repete. Eu já estava segurando isso há muito tempo, tá? Essa crítica pontual, porque são coisas do futebol. Você, quando vai de forma concreta fazer uma proposta, avança com o clube, você vai até o país, não custa muito dinheiro para um clube de futebol fazer isso, mandar um dirigente para fechar pessoalmente, isso traz credibilidade, traz confiança, o atleta fica muito mais, vamos dizer assim, o atleta de futebol em si, ele precisa de confiança extracampo também para suas negociações. E a presença de dirigentes, a vontade de contratar, isso fala demais. Então, para mim, faltou um pouco de cuidado das negociações. E se o Vasco tem mais um insucesso, é por conta dessa falta de cuidado. Vai fazer uma grande contratação? É tete a tete. Tem que viajar, tem que ir lá no clube. As grandes contratações que o Flamengo fez, de técnico e de jogador, alguém tirou a bunda da cadeira e viajou para contratar, para conversar com o técnico, para conversar com o jogador. O Lineker tem total razão no que ele falou. Total razão. Eu ainda não tinha me ligado nessa parada. Ninguém nunca levantou isso. E é uma coisa muito óbvia, muito clara. E o Lineker pegou bem o gancho. Não dá para contratar jogador no ar-condicionado, porra. Não dá para contratar grandes jogadores sentado numa cadeira. Você precisa ir, correr atrás, você precisa conversar. Você precisa pegar o pulso do cara e fazer o seguinte, ô Bruma, ô Brian, ou seja lá quem for, a proposta é essa aqui, ó. E aí, tu gostou? Porra, gostei. Tá afim? Tô afim. Tá aqui a caneta. Bora, irmão. Bora. Vamos assinar aí. Tu não gostou? Não, mas eu vou pensar. Vai pensar em quê, cara? Tu não gostou? Tá aqui a proposta. Olha a torcida do Vasco aí. Olha o vídeo da torcida do Vasco, tá vendo? Olha o Verrete como é que faz gol. Tu vai trabalhar com ele. Tu não gostou da parada? Ô, presidente do Braga, vem cá. Proposta é boa? É. Então vamos embora. Vamos acertar isso logo que eu tenho que voltar amanhã. Não, mas vou esperar. Pô, vai esperar o quê, cara? Vocês não gostaram? É assim. É assim. Então, o Lineker tem razão.
Não dá para contratar jogador bom sentado na cadeira no ar-condicionado. Pega a porra do avião e viaja. Porque no tete-a-tete é difícil negar. E é mais fácil você convencer o cara. Pega pelo pulso. Bora, meu irmão. Voo é amanhã. Vambora comigo. Vambora que o avião vai sair amanhã. Arruma as malas aí e vambora. Ninguém não vai. O Vasco tem 2 a 3 jogadores, sendo que um bastante avançado, com possibilidade inclusive dessa semana. E eu diria aqui pelo meu feeling, não é o Rony. Rony é um jogador que pelo valor de 8 milhões de dólares e 1,5 milhão de salários, o Vasco avalia não ser um bom indicativo. Por empréstimo até poderia, mas investir isso tudo. Mas esse é que é o grande problema do Vasco quer compensação financeira para liberar Capasso de imediato. Zagueiro interessa ao Talleres. Antes de mais nada, o Talleres, da Argentina, tem interesse em ter Manuel Capasso em 2025. O zagueiro tem contrato com o Vasco apenas até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. A saída já é trabalhada pelo staff do jogador. A agência RTI Sport apurou que o Talleres, por enquanto, não fez oferta, nem abriu negociações, mas sinalizou que está interessado e acompanha de perto a situação do atleta, que não vem sendo utilizado pelo técnico Fábio Carille no Campeonato Carioca. O Vasco, por sua vez, não pretende dificultar a negociação e pede uma compensação financeira para liberá-lo imediatamente. Em um primeiro momento, o clube desejava recuperar parte do valor investido para contratá-lo junto ao Atlético Tucumã, da Argentina. Em 2023, a 777 Partners, antiga dona da SAF Vasco e responsável pela contratação de Manuel Capasso, investiu 1,5 milhão de dólares, 9 milhões de reais, à época, para adquirir 50% dos direitos econômicos. O restante do passe, vale ressaltar, segue vinculado ao Atlético Tucumã. Para que a negociação aconteça, a diretoria está disposta a receber um valor inferior pelo jogador. O Talleres está disposto a fazer a aquisição e tem dinheiro em caixa para efetuar a operação. Mas negocia um desconto para ficar com o atleta em definitivo. Ainda segundo apurou a reportagem, o Talleres também é capaz de fazer um contrato, nos mesmos moldes de que recebe no clube de São Januário. Atualmente, Manuel Capasso embolsa mensalmente 25 mil dólares, 150 mil reais, na cotação atual. Para não correr o risco de perdê-lo de graça, o Vasco precisa negociá-lo nesta janela de transferências ou firmar extensão de vínculo. Nesse momento, o defensor argentino não tem interesse na renovação. A contratação, no Talleres, é avalizada por Eduardo Domingues, que gosta do zagueiro. O treinador sabe que o momento de Manuel Capasso é ruim, mas confia de que poderá recuperá-lo. No início do ano, o Libertad demonstrou forte interesse na contratação de Manuel Capasso. Em princípio, a ideia era contratá-lo por empréstimo de uma temporada. Porém, a modalidade de acordo não agradou ao Vasco. O Talleres mantém seu plano de apostar em jovens jogadores com potencial esportivo e de revenda no futuro. Porém, vê Manuel Capasso como uma excelente oportunidade de mercado e, por isso, tenta dar o bote no momento certo. Vascaínos, preciso da sua ajuda de vocês, e isso será fácil. Somente deixe seu like e se inscreva no canal, e esse gesto simples me ajuda muito. Obrigado.